Você já parou para pensar se realmente a gente tem vivido em comunhão? Você já parou para refletir realmente se a sua comunhão realmente é genuína? Se a gente pratica a comunhão como a Bíblia mostra para a gente? Ou se tem algo que impede a gente? Tem alguma coisa que te impede de viver em comunhão plenamente? Como a Bíblia fala que a gente tem que viver? Com os irmãos, com Deus? Tem algo que te impede? E pensando nisso, nos estudos, durante a pesquisa que eu fiz, eu estipulei 3 passos para se viver em comunhão. São os 3 passos que eu entendo que no meu entendimento, são os mais importantes. E no dicionário, comunhão significa sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir. Identificação. Então, comunhão é quando a gente está com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo, com o mesmo objetivo, com o mesmo foco. Quando a gente está aqui na igreja, a gente está em comunhão. A gente está com o mesmo pensamento, pensando no alto, pensando em Deus. A gente está com o mesmo objetivo, prestar culto a Ele. E a gente tem a mesma identificação. Isso é uma forma de comunhão. É claro que existem comunhões, outros tipos de comunhão, né? Aquelas que não têm Deus no centro. Vou fazer um churrasco lá fora, com o pessoal que não é da igreja. É uma comunhão. Agora, a comunhão que eu quero trazer para vocês aqui, justamente é essa. É aquela que tem Deus no centro. E aí, pensando nisso, o primeiro passo que eu identifiquei seria amar a Deus em primeiro lugar. E sobre todas as coisas. João 15:12, a minha versão é a NVI, ela diz assim: respondeu Jesus, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Para viver em comunhão com Deus e viver aquilo que Ele tem para nós, a gente precisa primeiro conhecê-lo, aceitá-lo e depois passar a amá-lo. Se você não ama a Deus, você não consegue experimentar aquilo que Ele tem para você, você não consegue viver os planos dEle para você, e você também não consegue sentir o amor que Ele tem por você. Então o primeiro passo seria amar a Deus sobre todas as coisas. Numa escala de prioridades, como o pastor Manu falou uma vez na mensagem aqui, de 0 a 10, Deus seria a prioridade 0. Por quê? Porque Ele está acima de todas as outras. Ele não entra na lista de prioridades. Ele tem que estar acima. O nosso amor por Deus tem que ser maior do que o nosso amor por nós mesmos, do que o nosso amor pela nossa família, pelas pessoas que nós mais amamos. O nosso amor por Deus tem que ser superior a isso. Por isso que João 15:12 fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. E o seu amor por Deus precisa ser superior do que a sua vontade, do que os seus desejos. Você tem que ter um amor, o seu amor a Deus tem que ser maior, tem que ser superior a tudo. E o segundo ponto, amar ao seu próximo como Jesus te amou. É difícil, hein? Você amar a Deus você amar o teu próximo como Jesus amou. Primeiro que você só vai conseguir amar o teu próximo se você amar a Deus. O teu amor por Deus tem que ser superior. Mas você tendo esse amor por Deus, você vai conseguir amar o seu próximo. Se você não consegue amar o seu próximo, você também não ama a Deus. Você também não consegue amá-lo da forma como Ele pede, como Ele exige que a gente tem que amá-lo. Nosso amor por Deus tem que ser maior. E a gente tem que saber amar o nosso próximo como Cristo nos amou. E o versículo que eu tenho para esse seria João 15:12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu te amei, como eu vos amei. Cristo nos amou tanto que Ele deu a sua vida por nós, que Ele se sacrificou na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado. E por Ele, e o sacrifício dEle, nos lavou e nos redimiu. E nos deu livre acesso ao Pai. E é impossível amar a Deus e não amar o seu irmão. É impossível você amar a Deus e não conseguir amar o seu irmão. Mas tem algo que te impede muitas vezes de conseguir amar o seu irmão. E se você não consegue amar o seu irmão, você não consegue amar a Deus. Sabe o que é, irmãos? Falta de perdão. A falta do perdão traz isso.
Como o próprio texto diz, amar a Deus que nós não, como amar a Deus que nós não vemos, e não amar o seu irmão a quem a gente vê. Como é que eu não consigo externar o meu amor ao meu próximo, como Cristo me amou, como a mim mesmo, e não amar e amar a Deus? Não tem como. Não tem como eu falar que eu amo a Deus e não amo o meu irmão. Não tem essa possibilidade. Porque como que eu vou amar a Deus que eu não estou vendo, e o meu irmão que está aqui do meu lado todo dia, todo final de semana, ou na minha casa, que eu vejo, eu não consigo amar a ele? Amor é escolha. É um sentimento? É, mas acima de tudo, ele é uma decisão, ele é uma escolha. Você escolhe amar. Você escolhe amar a pessoa. Você escolhe declarar amor ao seu irmão. Então você precisa amar a Deus para conseguir amar o seu irmão. E um não consegue existir sem o outro. Não há amor a Deus se não houver amor ao seu irmão. E não há amor ao seu irmão se não houver amor a Deus. E se amar é uma escolha, o que você tem escolhido? Qual é a sua escolha que você tem feito diariamente? Você tem de fato amado a Deus e ao seu próximo como Jesus te ama? Somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e por isso precisamos amar ao nosso irmão como Deus nos ama, mesmo sabendo que o seu irmão poderá um dia cometer algum pecado contra você, alguma coisa que vai te magoar. Porque a gente não é perfeito, irmão. A gente tem pecado, a gente falha, a gente comete erro. E o meu amor, o nosso amor tem que estar disposto a perdoar. Como a Bíblia fala, 70 vezes 7. Mas não é só 70 vezes 7, é quantas vezes for necessário. E você tem amado o seu irmão, como a Bíblia fala para você amar? Você tem amado a Deus como Ele realmente, como a Bíblia mostra que você tem que amar? O terceiro tópico que eu trago para vocês é praticar o perdão a todo tempo. Perdão na vida do cristão é quase uma obrigação, pois perdoar é necessário para ter comunhão com Deus e com o seu próximo. Se não houver perdão, não há comunhão. E se não há comunhão, como vai ter amor? Como é que eu vou ter amor pelo meu próximo e por Deus, se eu tenho algo dentro de mim que me impede de praticar o perdão, de praticar o meu amor, de exercer o amor a Deus e ao próximo? Perdão tem que ser como numa cruz, é como o pastor Luciano Subirá fala, tem que ser numa cruz, é vertical e horizontal. Na horizontal eu perdoo o meu irmão, para na vertical eu receber o perdão de Deus. Então você tem que praticar o perdão a todo tempo, para que você consiga exercer o amor da forma como Deus pede, e amar a Deus e sentir o amor dele. E vamos lá. Sabemos que o perdão é um processo longo, doloroso e demorado. Por quê? O perdão é o primeiro passo para a cura da ferida da alma que tem na sua vida. É a mesma coisa que eu pegar, fazer um corte no meu corpo e deixar ele cicatrizar. É o processo de perdão, é como se fosse isso. É você ter um machucado e o tempo que você vai demorar para o seu corpo cicatrizar. Muitas vezes passa até um pouco. Porque depende de como você está vivendo. Depende da sua comunhão com Deus. O perdão é um processo. Não é um miojo, né? 3 minutos. Você fez e acabou. Então, perdão é muito mais profundo. Você precisa perdoar para conseguir amar o seu próximo, para conseguir amar a Deus. Isso que é o perdão. E o perdão, a psicologia fala o seguinte, a definição de perdão é basicamente uma decisão consciente de liberar sentimentos de ressentimento em relação a uma pessoa que o prejudicou, independente se ela merecer isso ou não. Perdoar não significa deixar alguém de fora por seus erros ou esquecer completamente o seu passado. E com certeza não significa voltar a manter contato com a pessoa que o feriu, e muito menos tolerar qualquer tipo de maus tratos. O que o perdão significa é libertar-se para que você possa seguir em frente. Isso é uma visão que eu extraí da internet, do site Vitude, que ele fala um pouco sobre terapia, sobre perdão, na ótica da psicologia. E na ótica cristã, o pastor Luciano Subirá, ele fala o seguinte: o perdão, ou a falta dele, faz muita diferença na vida de alguém. A reconciliação horizontal,
reconciliação horizontal determina se a vertical que recebemos de Deus vai permanecer em nossa vida ou não. A palavra de Deus é clara quanto ao fato de que, se não perdoamos a quem nos ofende, então Deus também não nos perdoa. É a questão do perdão horizontal e vertical. E como Cristo afirmou isso no Pai Nosso: pois se perdoarem nossas ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também não perdoará as ofensas de vocês. Isso está em Mateus 6, 14 e 15. A falta de perdão nos traz problemas sérios. Quando a gente escolhe não perdoar, é a mesma coisa que falar assim: eu vou deixar essa ferida aberta. E ela vai ficar te incomodando, ela vai ficar incomodando a sua vida enquanto você não tomar a decisão de falar assim: eu vou perdoar. E a falta de perdão, ela vai te trazer problemas de saúde, emocionais, psicológicos, problemas de relacionamento. Porque você vai estar com tanta mágoa que você vai estar carregando um fardo que você não consegue suportar. Você vai estar carregando um peso sobre os seus ombros que você não precisa carregar. O que você precisa fazer é dar o primeiro passo para perdoar. E aí, quando você perdoa, você começa aquele processo de cicatrização e cura das feridas da sua alma, que é justamente o que o perdão faz na sua vida. Como eu falei, ele é um processo. Ele demanda tempo, paciência, e tem que ser feito diariamente. Você tem que repetir o perdão todos os dias, é algo cotidiano. Você tem que ir perdoando todos os dias, todos os dias, todos os dias, liberando esse perdão sobre a vida de quem te magoou, independente da pessoa que seja. Muitas vezes a gente guarda a mágoa da pessoa que está do nosso lado, todo dia ali debaixo do nosso teto. E você precisa perdoar isso todo dia. É perdoar quantas vezes for necessário, de forma que você vai praticando esse perdão diariamente até que chega um ponto que você não vai mais sentir aquela dor. E você vai olhar para a pessoa e não vai ter mágoa dela. O perdão, na ótica cristã, é lembrar e não sentir dor. Você sabe que existe aquela ferida, você sabe que houve aquela mágoa, mas aquilo não te magoa mais. Porque você tirou dos seus ombros um fardo que você não precisava carregar. Você tirou dos seus ombros um peso que você não precisava suportar. Porque Cristo fala que o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. E aí, irmãos, o que te impede de viver em comunhão? A gente sabe que para viver em comunhão eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao meu irmão como Cristo me amou e praticar o perdão. Dessas três, eu entendo que uma não coexiste sem a outra. Porque eu preciso praticar o amor e eu também preciso praticar o perdão. Se eu não praticar o perdão, eu não consigo exercer o amor, nem a meu Deus, nem ao meu irmão. E se eu não perdoo, eu também não recebo o perdão. Porque o perdão liberta, o perdão traz cura, o perdão é uma atitude de amor ao próximo e a si mesmo. Porque você se libera o perdão sobre a vida do seu irmão, você tira um fardo sobre os seus ombros, mas você também tira um peso que você carrega, que o seu irmão pode estar carregando também sobre você, sobre ele. E o perdão gera perdão. É assim, eu estou num grupo, eu chego assim: irmãos, olha, eu cometi uma falha, me perdoem. É automático, na mesma hora, sempre acontece o quê? Todo mundo se perdoa e há aquele momento de perdão. Então, das 3 pontos, eu entendo que o perdão é o essencial para que você consiga exercer os outros 2. Sem perdão, não há amor. E sem amor, não há comunhão. Como é que a gente vai exercer o tamo junto se a gente não consegue estar junto com o nosso irmão do nosso lado? Como é que a gente vai falar assim: irmão, tô junto contigo, cara, conta comigo. Mas tá junto de verdade mesmo? Será que você consegue exercer o seu perdão da forma como Deus fala que tem que ser? Será que você consegue perdoar? Ou tem algo que te impede de fazer isso? Muitas vezes é questão de decisão. Tudo na nossa vida é feito de escolhas, de decisões. Até mesmo quando a gente fala assim: eu não quero escolher. Você já tomou uma decisão. Você já fez uma escolha. E o que te impede de tomar essa escolha hoje? De tomar essa decisão? De perdoar. De exercer o perdão. O que te impede? É a mágoa? É o rancor?
2 Pedro 5,7 fala lá, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando a Bíblia fala que ansiedade, eu entendo que a ansiedade em si, hoje a gente fala que é o mal do século, mas a ansiedade nada mais é do que um caminhão que vem junto com ela, de problemas, que é a porta de entrada para todos os problemas que a gente pode ter, psicológico, de saúde, porque ela traz junto consigo o desespero, a ansiedade, ela traz junto consigo o pânico, ela traz junto o medo, ela traz as mágoas também que você tem, e ela só dá aquela reavivada naquilo que está lá te machucando, né? Ela te incomoda ainda mais. Você fica assim, caraca, o que eu tenho que fazer, meu irmão? Aqui eu não consigo esquecer. Você precisa tomar a decisão de perdoar. O perdão é essencial na vida do cristão. É quase que uma obrigação, irmãos. É quase que uma obrigação. Porque se você não perdoa, você não ama. E se você não ama, como é que você professa amor ao seu Deus? Se você não consegue amar o seu irmão, porque está magoado com ele, e você está vendo ele aqui todo dia, como você vai conseguir falar que ama a Deus? Então, vamos praticar o perdão sempre. Praticar o perdão diariamente, todos os dias, como se fosse realmente uma obrigação. Eu tenho que perdoar para me ver livre dessa dor que me incomoda, e também para conseguir exercer o meu amor por Deus e ao meu irmão.